que você faria se o perigo no seu quintal fosse algo que desafia a sua própria sanidade? Neste vídeo você vai saber a história completa do homem que dançava no escuro e o desespero de uma madrugada que se transformou em uma luta por sobrevivência. Não pule nenhum segundo, porque cada detalhe desse relato vai fazer você olhar para o seu próprio quintal de um jeito totalmente diferente. Vamos ao arquivo. Eu me encontrei acordado muito mais tarde do que deveria em uma noite de quarta-feira, mas isso era normal para mim. Sempre tive uma paranoia muito ruim desde que era criança. Mesmo como adulto, nunca desapareceu. Muitas vezes vinha em ondas, às vezes mal estava presente, outras vezes estava muito presente. Minha paranoia frequentemente afetava minha capacidade de dormir e eu ficava acordado muito além da hora que deveria ir para a cama. E esta noite não foi exceção. Eu estava sentado na minha cama no escuro, ouvindo cada barulho que conseguia ouvir em completo silêncio. Tava ruim essa noite. Fui para a faculdade e consegui um emprego incrível que me pagava maravilhosamente, mas eu estava tão focado em estudar e fazer meu trabalho que nunca fiz amigos ou conheci garotas. Nunca me incomodou, eu gostava de estar sozinho, mas às vezes desejava ter alguém por perto para ter menos medo. Eu moro sozinho em uma casa de 2 andares e meu quarto fica no 2º andar, então qualquer som me alertava e me deixava incomodado. Essa noite eu me senti aterrorizado e não tinha ideia do porquê. Era o medo do desconhecido. Olhei para o relógio, 2 da manhã. Suspirei e comecei a me deitar cautelosamente, tentando ser o mais silencioso possível enquanto fazia isso. Se eu fizesse muito barulho, isso abafaria o som de algo dentro da minha casa ou de alguém do lado de fora. Encostei a cabeça no travesseiro e consegui acalmar meu estado de espírito o suficiente para começar a cochilar, ainda ligeiramente paranoico. Quando estava prestes a dormir, ouvi algo. Eu me levantei de um salto, olhando para onde ouvira o barulho. Fiquei imediatamente alerta, pois já estava nervoso desde o começo. O barulho vinha de algum lugar na área do sótão, bem ao lado do meu quarto. Pensei por um momento até que relutantemente decidi levantar e andar de pontas de pé até o sótão, mas não vi nada lá dentro. Então ouvi novamente. Estando bem na janela, eu pude determinar sem dúvida o que era. Eram folhas se quebrando no meu quintal. Eu tinha a janela aberta para conseguir ouvir qualquer som do lado de fora. O sótão tinha uma janela que mostrava uma visão clara do meu quintal. O que quer que estivesse do lado de fora não fazia nenhum esforço para ser silencioso, já que eu podia ouvi-lo a 1 andar de altura. Havia alguém lá fora? Era apenas um animal? Eu estava nervoso demais para olhar, enquanto tentava me convencer de que era apenas um esquilo ou um cervo. Ouvi pela 3ª vez. Estava muito mais alto dessa vez e eu tinha certeza de que não era mais um animal. Ouvi o estalo de um galho se quebrando ao meio e, indiscutivelmente, o som de passos. Mesmo onde eu estava, longe da janela, pude ver uma sombra fraca se movendo na grama. A sombra de um homem em movimento. Caminhei lentamente até a janela, os sons não parando, e vi a fonte do barulho. Por mais aterrorizado que estivesse, o que vi no meu quintal me confundiu mais do que me assustou por alguns breves segundos. Vi um homem encapuzado, dançando como uma bailarina no escuro, de costas para mim. Ele estava sendo gracioso com seus passos e, pela forma como se movia, parecia que tinha dominado o que estava fazendo há muito tempo. Ele segurava um galho na mão direita, movendo-o com sua dança como se fosse uma varinha mágica, caminhando enquanto dançava por todo o meu quintal, quase como uma fada. Eu fiquei ali na janela apenas assistindo, completamente perplexo com o que estava presenciando.
Esse homem tá sob efeito de drogas? Tá bêbado? Todas essas perguntas rapidamente dominaram minha mente e começaram a me colocar em um estado de pânico. Quando você é colocado em uma situação inesperada, geralmente não pensa logicamente. Então meu primeiro pensamento foi fechar a janela. Voltei à realidade e agarrei a parte superior da moldura da janela. Enquanto entrava em pânico, acidentalmente a fechei com força no processo enquanto me afastava. O barulho foi alto e eu ouvi ecoar no quintal por vários segundos, mesmo com a janela fechada. Eu tinha certeza de que ele havia ouvido. Olhei com cautela para fora e vi que meu medo estava confirmado. Ele agora estava parado, completamente imóvel, pausado em sua dança como se o tempo tivesse sido congelado para ele. Ambos os braços levantados acima da cabeça e ele estava em um pé, o outro pé descansando em sua perna ainda de costas para mim. Eu me agachei e imediatamente me arrependi de ter fechado a janela. Agora eu não poderia ouvir seu movimento e ele sabia que eu estava ali. Corri rapidamente para o meu quarto para pegar meu telefone e ligar para a polícia. Enquanto ouvi o sinal de descagem, voltei para o sótão, engatinhando para que ele não me visse pela janela. 911, qual é a sua emergência? Olá, há um homem no meu quintal. Justo quando estava prestes a contar ao operador o que estava acontecendo, olhei para fora e, de repente, me atrapalhei nas palavras. Ele estava agora de frente para mim, olhando para cima, muito mais perto do que eu gostaria. Ele tinha ambas as mãos no bolso e estava franzindo o senho com um personagem de desenho animado. Tudo nele era humano, exceto pelos olhos. Eles eram ligeiramente grandes demais para se parecer com um par normal de olhos e ele não tinha pupilas. Ambos estávamos parados, completamente imóveis, apenas nos encarando até que a voz do operador me trouxe de volta à realidade, mas eu não desgrudei o olhar. Olá, senhor, você tá aí? Você acabou de dizer que há um homem no seu quintal? Sim, ele tá de pé do lado de fora e olhando para mim agora. Eu podia ouvir o medo na minha voz. Como é o homem? Ele tá vestindo capuz e é alto. Não sei, não consigo dizer, tá muito escuro. Disse ao operador onde eu morava e com isso fiquei sozinho novamente. Assim que desliguei o telefone, o semblante do homem desapareceu lentamente e ele começou a dançar em direção à porta dos fundos. Eu percebi instantaneamente o que ele estava fazendo e corri o mais rápido possível que pude até a porta e por um momento fiquei aliviado. Estava trancada, então ele não poderia entrar. Ou assim pensei. Eu quase pulei da pele ao ouvir um barulho alto e forte na porta. A porta tremeu violentamente em sua moldura e eu subi correndo de volta. Eu precisava me esconder ou tentar me proteger de alguma forma. Vi um armário e corri em direção a ele. Antes que eu pudesse fechá-lo, vi a porta sendo derrubada e, por um momento, vi o homem dançando lá dentro com uma expressão de raiva no rosto. Agora, estava quieto. O único barulho era o homem dançando pela casa. Ele sussurrava meu nome, espiando em torno de diferentes cantos. Tenho 26 anos e nunca estive tão aterrorizado na minha vida. Nada chegou nem perto. A única coisa que eu podia fazer naquele armário era esperar que ele não me encontrasse antes da chegada da polícia. Eu me sentia impotente. Esse homem era forte o suficiente para derrubar minha porta com as próprias mãos, então eu não sabia do que ele era capaz. Tudo o que podia fazer era me esconder. Ele parou de sussurrar. Ele sabia que eu estava aqui, sua sombra mal visível sob a porta. Eu prendi a respiração e estava à beira das lágrimas. Eu não tinha ideia do que aquele homem iria fazer comigo. Por alguns momentos, tudo estava quieto. O único barulho na casa era a respiração do homem do outro lado da porta. Ele estava respirando fundo e controladamente e parecia que estava ofegante. Então, o ouvi caminhar em uma direção diferente. Eu fiquei aliviado por um curto segundo até que vi a porta sendo violentamente quebrada e assisti enquanto ela caía no chão à minha frente, mas não o vi em lugar nenhum. Saí lentamente e olhei ao redor freneticamente, mas não encontrei ninguém.
Não consegui ouvi-lo ou vê-lo em lugar nenhum e pensei que ele havia ido, mas esse pensamento rapidamente desapareceu quando vi uma sombra grande passar pela janela da sala de estar lá embaixo. Ele estava do lado de fora novamente. Mas como? Ele estava bem na minha frente, no armário, e derrubou a porta e agora estava de volta do lado de fora. Esse fato imediatamente me fez não achar que esse homem era humano, mas eu tinha medo de aceitar. Em qualquer outro cenário, eu teria pensado que considerar esse homem como alguma entidade sobrenatural seria uma loucura, mas de alguma forma sabia que não precisava pensar duas vezes sobre isso. Eu não acreditava em coisas assim, mas aqui estava eu, diante disso. Vi outra sombra se movendo pela janela do sótão, depois uma embaixo, depois uma no meu quarto. De repente, a casa inteira estava tremendo e eu podia ouvir passos em cada canto da casa. O som estava atravessando meus ouvidos e eu cobri o máximo que pude. Assim que fiz isso, comecei a ouvir vozes. Vozes falando comigo na minha mente. Vozes de pessoas que eu conheci. Meu avô falecido, minha mãe, toda a minha família falando na minha cabeça, me dizendo que eu era um fracasso, me dizendo para desistir. Eles estavam me dizendo coisas que eu não queria saber, coisas que ninguém jamais gostaria de saber. Toda a minha família me odiava. Eu era o fardo da família. Eu morreria sozinho. Nunca encontraria um parceiro ou amigos. Meu pai tentou me matar quando eu era bebê. Minha irmã morreu quando eu era jovem e minha mãe me culpou por isso. Enquanto essas afirmações envolviam minha mente, vi visões. Vi a mim mesma em meu quarto, pendurado em uma corda, morto. Vi minha mãe se envolver em um acidente de carro e assisti a luz esfriar de seus olhos. Vi minha irmã sendo assassinada por um dos meus antigos amigos de infância com quem não falava há anos. Vi o homem encapuzado arrastando meu corpo para uma caverna eternamente escura nas profundezas da floresta. Um sorriso no rosto. Eu pensei que isso não acabaria, mas eventualmente acabou. Tudo em um rápido segundo. Eu lentamente abri os olhos e vi o piscar de luzes vermelhas e azuis refletindo na minha parede do lado de fora. Minha casa, tão silenciosa quanto normalmente era, eu estava no chão, encolhido em posição fetal, chorando. Expliquei à polícia o que aconteceu, deixando de lado os detalhes que fariam com que questionassem minha sanidade. O homem havia ido e eu nunca o vi novamente. A polícia saiu e eu estava sozinho em casa novamente, as visões e pensamentos ainda frescos na memória. O que quer que aquele homem fosse, ele não precisava me machucar fisicamente para me deixar com danos permanentes. Não sei se as coisas que me mostraram e me contaram eram verdade, mas tudo o que posso fazer agora é esperar poder esquecer. Mas duvido que conseguirei. Minha casa estava coberta de pegadas e marcas de mão. Contratei alguém para removê-las, mas ele não conseguiu. Elas estão para sempre manchadas na minha casa. Às vezes me pergunto se eu simplesmente deixasse ele fazer o que quisesse no meu quintal e não o incomodasse. Será se ele teria feito tudo o que fez? Tantas coisas ainda não fazem sentido para mim, mas por enquanto acho que sei o suficiente. Não quero que nenhuma das minhas perguntas seja respondida de qualquer maneira. Há coisas que não precisamos saber.